Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, toda a atenção é pouca desses minutos que nos restam para o término do culto. Culto 2 em 1, como nós sabemos, libertação e doutrina, né? Quero cumprimentá-los aos inscritos no meu canal do YouTube, como sempre. Não esqueça de dar um like, dar um joinha, em nome de Jesus. Louvamos pela vida de todos que estão aqui no ministério, a Rede Pentecostal e dos ouvintes. Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis, capítulo 18. Glórias a Deus. 19, perdão. Gênesis, capítulo 19. E versículo número 36. Gênesis, capítulo de número 19 e versículo de número 36. Quem encontrou os seus santos lábios, diga: encontrei. Está escrito no primeiro livro da Bíblia, está escrito assim: e conceberam as duas filhas de Ló e seu pai, e conceberam as duas filhas de Ló, seu pai. Deixa eu explicar melhor. Teve as duas filhas de Ló, filhos com seu pai. Santo Deus, amado Deus, querido Deus, fala conosco mais uma vez nesta noite, de uma forma clara e concisa, em nome de Jesus. Fala os teus servos que aqui estão no templo e os que vão ouvir através do YouTube, que sejam agraciados, edificados pela palavra. A voz é minha, Senhor, mas a palavra é tua. Sou 100% dependente de ti. Exorta, ademoece, edifica, cura, liberta, transforma, trabalha nos corações do Espírito Santo, porque quem convence o homem e a mulher do arrependimento, do juízo e do pecado é o Senhor. Em nome de Jesus, sou 100% dependente dele. Preste atenção em nome de Jesus agora. Você bem rápido e sucinto. Esse texto aqui, irmãos, é um texto polêmico. É um versículo polêmico que nós acabamos de ler. Li 2 vezes. Esse texto, esse versículo não era para estar na Bíblia, né? É meio polêmico. Nós acabamos de ler que essas duas filhas de Ló, elas tiveram filhos com seu pai. Então é um texto que é polêmico e não era para estar na Bíblia. Você bem contraditório, você assim constrangedor, você assim absurdo, de duas filhas, cada um tem um filho com seu pai. Muitos indagam, atacam, fuzilam essas filhas de Ló por esse incesto, por isso que cometeram. E é aqui que eu vou fazer o desfecho desse texto polêmico, para vós entender e compreender melhor à luz das Escrituras Sagradas. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Isso aconteceu após a destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra.
geograficamente, segundo as escolas arqueológicas, essa cidade ela ficava localizada onde hoje é o Mamuto. E essas cidades, os moradores, os habitantes, o que eles faziam, o pecado que era cometido ali, chegou ao extremo, chegou até o eterno. Deus, como é amor, também é justiça. Deus pune. E foi após a destruição dessas duas cidades, a primeira vez que nós vamos ver, amém? A primeira vez que nós vamos encontrar essas duas palavras dessa cidade, Sodoma e Gomorra, está no próprio livro de Gênesis, capítulo número 10, versículo 19. Capítulo número 10, versículo 19 vai fazer menção dessas duas palavras. A partir do capítulo 13, 18, 19, nós vamos ver falando acerca de Sodoma e Gomorra. Então, os habitantes lá chegaram a um nível de pecado extremo, a corrupção, a depravação, o afastamento de Deus, o temor de Deus, não invocar o nome do Senhor, não depender de Deus, seus pecados. Havia ali o homossexualismo fortíssimo em Sodoma e Gomorra, a depravação, a corrupção, o abandono da fé, não buscar Deus, abandonar Deus, não buscar Deus, dar as costas para Deus. E aqui começa, e eu quero já aqui exaurir algumas lições dessa passagem bíblica, porque está na Bíblia, porque algo como esse não era para estar escrito na Bíblia, né, irmão? Mas por que está escrito na Bíblia? Porque Deus não esconde nada dos seres humanos. A Bíblia não é um livro bonitinho. Eu vou botar o que é bonito, o que é aprazível, o que é tremendo. A Bíblia não esconde nada. Então, a primeira lição é: você acha isso pesado? Vocês acham essa passagem bíblica pesada? Não. Claro que sim, é pesado, né? É constrangedor, mas Deus não esconde erros dos seres humanos. Deus não esconde erro dos homens e nem das mulheres. Por isso que está explícito aqui nas páginas sacras da Escritura. Deus não esconde os erros e nem as escolhas dos seres humanos. Por isso que está escrito aqui na Bíblia, rapidamente, velozmente, sem arrodeio muito, nós vamos chegar ao ponto. Isso aconteceu, gente, já começa por Ló, por erro de Ló, por Ló não ter muita direção de Deus, por Ló fazer escolhas precipitadas, não consultar pessoas mais experientes, não consultar pessoas que têm mais intimidade com Deus, não consultar pessoas que obedecem a Deus, que sabem ouvir a voz de Deus, quando é para ir, quando é para ir, quando é para ficar e quando é para ir. Ló já começa errado no capítulo 13 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando os pastores de Abraão, Deus ainda tinha mudado o nome, e de Ló começaram um conflito entre eles, se discutir entre eles, pois eles tinham muitos gados, os dois. E Abraão, como sabe, Ló era seu sobrinho, Ló chama ele e disse: Ló, está havendo um conflito entre os nossos pastores, para que isso não venha afetar a nossa união, a parte da família. Vamos fazer assim: você escolhe um lado para você ir. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia é categórica em afirmar, no Gênesis 3, os versículos em diante, que Ló viu as campinas do Jordão que ficava a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era terra fértil, era uma terra fértil. A localidade, a localização geográfica, eu falei que hoje é onde existe o Mar Morto. E ele viu as campinas do Jordão, as partes verdejantes, e ele escolheu ir para lá. E aí acontece o que nós acabamos de ler aqui, que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado que lá estava, da iniquidade que lá estava, da depravação que lá estava. E Deus, quando vai destruir Sodoma e Gomorra,
Deus disse: eu vou avisar Abraão, não vou esconder isso de Abraão. E Deus avisa a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão diz que o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. E ali, dentro daquela cidade estava Ló. Alguém pode chegar a falar e criticar, que há muita polêmica de uma história dessa que está na Bíblia, de duas filhas terem filhos com seu próprio pai. Imagine os senhores e senhoras, irmãos e irmãs, guerreiras e guerreiras, servos e servos da majestade eterna. Se a Bíblia fosse escrever a nossa história também, será que ia ter alguns erros? Será que havia alguns erros nossos? Certeza, né? Então Deus não esconde nada, nem o pecado do segundo homem do seu coração, do segundo rei da nação de Israel, sabe? Davi, Deus não escondeu. Davi, para ficar com Betseba, ou ele viu ela nua, também Betseba não vigiou, como é que a mulher tomava nua no campo livre. E ele planeja tudo para matar Urias, para ficar com ela. A Bíblia não esconde, porque Deus não esconde. É para nós aprender com erros e acertos dos personagens bíblicos, dos homens bíblicos, das mulheres bíblicas, que é valor. Amém, gente? Amém. Ló já começa com decisões não sábias. Lateiro, queridos. Aí Deus desce 3 anjos, vai para a casa de Abraão. Um fica lá e 2 descem para Sodoma e Gomorra. Quando esses homens chegam lá, no capítulo 19, homens ali de Sodoma e Gomorra queriam violentá-los. Na tradução da minha Bíblia, aqui com a meio da revista corrigida, está e queriam conhecer eles. Nas outras traduções, versões bíblicas, assim, queriam ter relações com eles. Então o pecado da sexualidade, do afetivo, da mulher afetiva, havia dentro de Sodoma e Gomorra. Então que eles queriam arrombar as portas para entrar dentro da casa de Ló, que estava hospedando esses 2 anjos, para obrigar os anjos a deixar aqueles homens cegos. Veja o que está. E é interessante aqui, rapidamente, velozmente, que o anjo disse: Ló, quantos tem aqui contigo? Tira todos daqui, porque essa cidade vai cair fogo e enxofre sobre ela. E caiu, não sobrou nada, nem árvores nasceu mais. Tanto que Léo está morto. E se nós vermos Gênesis, capítulo de número 19 e versículo 12, quando o anjo pergunta assim: então disseram aqueles varões, Gênesis 19, 12, então disseram aqueles varões: Ló, tens alguém mais aqui? Diz: fora alguém que está aqui dentro dessa casa, tem mais alguém? Forte. E Ló disse: tem teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tem nesta cidade, tirá-los fora deste lugar. Eu quero dar uma observação aqui nesse versículo. Teus filhos, perceba que filhos está no plural. Então quer dizer, das 2 filhas, Ló tinha 2 filhos, porque o anjo está mentindo aqui, os anjos, porque o anjo, quando foi até Sara, até Agar, ela deu todas as informações de Sara. Ela é tua senhora, você tem que voltar e ir até lá. Tem que se humilhar. Aleluia. Quero abrir um parênteses aqui, você tem que se humilhar a Deus. Aleluia, Deus. Você tem que chorar aos pés do Senhor. Eita, glória. Alguém pegou? Você tem que se humilhar
A gente não sabia que Ló tinha filhos homens. Que fala só em 2 filhos. Por que está dizendo seus filhos? O anjo mentiu, o anjo não mentiu. Então vamos lá. Nós temos Ló e a sua mulher, 2 pessoas. Nós temos as suas 2 filhas. Agora faz 4 pessoas. Essas 2 filhas, 2 filhos dele tinham gêmeos. Não tinha gêmeos? Quantas pessoas faz? 6. Esses 2 filhos é 8. Esses 2 filhos também têm 2 noras. Faz 10 pessoas. Aí aqui eu trago a intercessão de Abraão. Senhor, se tiver 50 famílias em Sodoma e Gomorra, por amor às 50, é forte, irmão Theo? É forte, glória. Se tiver 50, irmão Francisco riu ali. O outro Francisco ali foi olhando. Gostei de Francisco, é o sobrinho aí. É forte. Isso aqui, mas a intercessão, irmã Solange, é a intercessão, irmã vizinha, é a intercessão de Abraão. Se tiver 50 pessoas, o Senhor não destrói seus irmãos por amor das 50, eu não vou destruir. Aí ele baixou para 45, baixou para 40, baixou para 30, baixou para 20, chegou a 10. Aleluia! Agora só saiu 4. Na metade do caminho ficou uma. Qual foi as 4 histórias? 2 filhos de Ló, os meus não quis vir. Parece que os filhos ficaram lá. Parece que não ficou. Não tem parece. As noras, os genros ficou. Saiu Ló, a esposa e as 2 filhas. No meio do caminho, a ordem disse: quem olhar, ninguém olhe para trás. Lembra que Jesus disse em Lucas? Jesus disse: lembrai-vos da esposa de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus lembrai-vos da mulher de Ló? O que Jesus queria dizer ali lá em Lucas? Lembrai-vos da mulher de Ló. Para a gente não cometer o mesmo erro que ela cometeu. Ela estava na estrada, ter saído da cidade que ia ser destruída, mas Sodoma e Gomorra não tinha saído dentro dela. Tem muitos crentes que saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu deles. Ainda tem práticas do mundo, ainda tem costumes do mundo. Vai lá, bacana, até alguém aqui comigo? Ela virou uma estátua de sal. Uma estátua no meio do caminho, foi lá para trás. Meu Deus. Tem muita gente que diz assim: ah, o meu passado foi tremendo. Foi bom, não foi melhor porque não estava sem Jesus. Mas com Jesus é melhor. Aleluia. E se eu morresse naquele tempo sem Jesus, eu ia direto para o Hades. Meu Deus. E agora se eu partir com ele, eu vou direto para o paraíso. Esperar a primeira ressurreição para receber um corpo incorruptível de contabilidade, que não envelhece, que não adoece, para viver com ele para sempre. Tem alguém aqui comigo? Amados, a cidade foi destruída. Abraão foi para o lado e ficou lá vendo o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra. Ló foi para Zoar, e Ló foi para dentro de uma caverna. As filhas de Ló não tiveram orientação do seu pai. Ló não tinha estrutura. E nós pais temos que ter estrutura para orientar os nossos filhos, Jesus. aconselhar. O dia que eles quebrarem a cara, eles vão dizer: mas meu pai e minha mãe me avisou, me aconselhou. Brigaram comigo, mas eles avisaram. Ló teve estrutura. Olha para onde Ló foi: para Zoar e para dentro de uma caverna. Como é que você vai para dentro de uma caverna? Qual é a mentalidade dessas filhas de Ló? Sem a orientação do pai, sem a direção do pai, sem o aconselhamento do pai. E ali elas se desesperaram. Ela disse: morreram todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Agora nós não vamos ter descendência. Era o que passava na mente delas.
dias. Nem tudo está perdido. O melhor foi que nós saímos da destruição do lado de Sodoma e Gomorra e estamos aqui. Vamos ter fé. Vamos buscar Deus. Vamos ter oração a Deus. Será que só tinha povos, pessoas só em Sodoma e Gomorra, irmãos? Não. Você tem que ter estrutura. Jesus. Você tem que pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus inteligência. Pedir a Deus para ter uma mente sábia, uma mente inteligente. Jesus. Então vejam aí, queridos, o que aconteceu. Olha o que afetou nelas emocionalmente. Perdeu-os. Elas eram deposadas. Ela ia se casar ainda, foi com José e Maria. Perdeu-os os noivos. Né? Se havia 2 filhos, perdeu os irmãos e a mãe ainda, que virou uma estátua. Pense como algo difícil, pense em algo forte. Pense como é que ficou emocionada. Essa família foi estruturada emocionalmente e financeiramente. Meu Deus. São 2 coisas que atingem fortemente aos seres humanos: emocional e as finanças. É verdade, meu Deus. Pense aí, nossa estrutura não estruturou, ela disse até nós. O que é que vamos fazer? Um pai sozinho dentro da caverna. Vamos dar vinho a pai, vamos embriagar ele, e nós coabitamos com ele, nós se deitamos com ele. A mentalidade. O que Glória não aconselhou? Nós vamos sair daqui, vamos deixar a poeira baixar. Quando a poeira baixar, nós vamos buscar. Nós estamos rumo, nós estamos uma direção. Nós vamos ficar aqui com a fé, não pode acabar. Vamos crer em Deus. Meu tio, ele é um homem de fé. Aleluia. Ele ia até Abraão. Tem alguém aqui comigo? Bacana, é forte. Pessoas sem estrutura. Como é que pessoas sem estrutura guia pessoas? Como é pessoas sem inteligência, sem sabedoria, aconselha a pessoa, instrui pessoa, direciona pessoas, guia pessoas. Meu Deus. Foram destruídas emocionalmente, financeiramente. O que Ló faz com elas? O que é que Ló faz com elas? Vai para zoar, vai para uma caverna. Como é que você vai para uma caverna, irmão? Como é que você vai para uma caverna? Olha, Ló, e elas vão embriagar ele, vão dar vinho a ele. Parece que Ló era acostumado a ficar bêbado, que ele aceitou. É alguém aqui comigo? E aí acontece isso aqui, queridos. Pensamentos delas está em 19:31. Os pensamentos dela. Qual foi que elas pensaram? Namorar aí não. Então a primogênita, que é a mais velha, disse a menor, a mais nova: nosso pai já é velho. Nosso pai já é o quê? Tinha velho, era um cara maduro, mas não tinha cabeça, mas não tinha inteligência, sabedoria. Já tinha fazer decisões erradas. Não é forte isso aqui, irmãos? É forte. Olha se planejando, mais velho e não há varão na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Não há mais varões. E o homem conversou com elas: nós estamos aqui, vamos deixar a poeira baixar, nós vamos sair, vamos pela fé, vamos encontrar com meu tio Abraão. Glória a Deus. Já que eu escolhi a primeira vez errado, esse campeão de Jordão de Sodoma, agora vamos deixar no. Quem está entendendo aqui dentro? Olha os pensamentos delas. A gente quer fuzilar ela porque está na Bíblia, porque Deus não esconde erros dos seres humanos, nem pecado. A Bíblia não vem para esconder pecado, não. A Bíblia expõe. Por que Deus expõe o pecado? Porque está escrito que é para as pessoas se voltar ao arrependimento. Para ver arrependimento. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Então elas estavam assim, estavam frustradas, Meu Deus. abatidas, sofrendo, a mente a mil, sem ter alguém para dar uma palavra.
de encorajamento, de fé. Meu Deus. Estamos vivos, a vida continua. Oh, glória a Deus. Deus tem o melhor para nós. O problema é que Ló vivia por vista, não por fé. Está vendo aí, irmãos? Custadas, diferente de Ruth. Ruth era moabita, estrangeira. Mas quando o seu esposo morre, Marlon, que Leon era da outra, de Ofra. Ruth disse: não tem mais sua mulher de idade, já velha, avançada, não tem mais como dar gema a vocês agora podem seguir o segundo. Ruth disse: onde tu fores eu vou. Eita, meu Deus. Onde pousar, pousarei eu. Ela vai forte. Teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Teu povo é meu povo. Vamos embora. Então, queridos, embebedaram Ló. Ló já gostava de beber. Tem crente por aí que diz: não, tá, pode tomar um negocinho. Uma bicha chamou outra bicha. Tem alguém comigo, querido? Eu quero fazer aqui algumas aplicabilidades, algumas aplicações assim. Escolhas erradas. Escolhas erradas traz consequências irreversíveis. Escolhas erradas traz consequências irreversíveis. Vou aplicar. O que aconteceu aqui? Falta de temor. Faltou temor delas. De Ló: não vou beber não. O que é que vocês querem que eu beba? Ninguém é besta. Opa, tem alguém aqui? Ninguém? É ou não é? Traumas não é tratados. Traumas não é tratados. Traumas traz desastres. Trauma não é tratado com coisas erradas. Traumas é tratado na presença de Deus. Tem alguém que tem algum trauma? Amém, gente? Traumas não é tratado, traz desastre. Trauma se trata na presença de Deus. Pessoas desesperadas, sem direção, transformam pecado como solução. E pecado não é solução. Aqui eu termino, querido. Aqui eu termino. Sair do lugar pecaminoso, do lugar que Deus abominava, de um lugar que Deus não gostava. O Brasil também não é diferente de Sodoma e Gomorra. O Brasil também não é diferente de Sodoma e Gomorra. Saíram do lugar onde Deus não aprovava, mas a mentalidade continuou a mesma. Não adianta sair do lugar e a mentalidade continuar a mesma naquele lugar. Você não deixar sair as coisas naquele lugar do seu coração. A solução não é as coisas erradas, a solução é Deus. O Eterno continue te abençoando, te prosperando e te guardando. Ande em amor, ande em comunhão. Fique de pé, em nome de Jesus. Quantos entenderam a mensagem? Então está aqui resolvido, querido. Pecado não é a solução. A solução é buscar a Deus, é procurar a Deus.